Muito bem. Eu acho que eu devo ter falado uns 10 minutos sozinho, gente. Vocês não acreditam? Aqui aparecia que eu estava no ar e eu estava fora do ar, tá? Aí eu verifiquei, nós tivemos aí uns 32 minutos de aula. Oi, Edmilson, beleza? Eu acho que eu devo ter falado uns 10 minutos sozinho, gente, né? Aqui aparecia que eu estava no ar ainda, agora eu fui fazer uma revisão, enquanto eu falando com vocês, fui olhar, porque eu estou não estou usando o meu estúdio profissional agora, essa aula aqui eu estou fazendo aqui da minha sala, aqui de casa, estou com o meu notebook, certo? Não é aonde eu gravo as minhas aulas, ou não é onde eu transmito as minhas aulas no estúdio oficial, vamos dizer assim, certo? Agora sim, de volta, né, Edmilson? Tá bom. A primeira parte estava salva, tá? Então eu estava falando, eu estava olhando ali, sobre a questão dos fatores principais aí do complexo de Édipo, tá? Então as fases, então agora vamos continuar. O complexo de Édipo, como ele é um complexo, ele também tem as suas fases. Então ele ocorre na fase fálica, tá ok, pessoal? Na fase fálica. E dentro dessa fase fálica começam as fases do complexo de Édipo. Certo? Quais são essas fases? Segundo Sigmund Freud. Vou usar como exemplo aqui a questão do menino em relação à mãe. Volto a dizer que o fenômeno ocorre tanto com menino e menina, certo? Só muda ali o nome, tá? Então, o menino se apega à mãe pelos carinhos e cuidados, querendo apenas a mãe para si, certo? É a manifestação consciente do complexo de Édipo. A criança não sabe o que está acontecendo, certo? Só que daí a criança, o menino, também descobre que o pai também quer a mãe, certo? Acaba tornando, de forma inconsciente, rival do pai. E o menino deseja possuir a mãe sem a interferência do pai, certo? Com o tempo, o menino ele começa a modificar, aí o complexo de Édipo continua, né, vai atuando, ele consegue mudar a maneira com que ele muda, né, com que ele ama a sua mãe, tá? Além do desejo inconsciente de possuí-la, esse desejo começa a se transformar em desejo de protegê-la, tá? E aí, quando mais velho, o menino passa a admirar as qualidades do pai, tá? Ainda mesmo que o pai, de forma inconsciente, continua sendo seu rival, tá? E ele também passa a imitar o pai. Então, essa é a fase, né? Aí, quando chega na fase adulta, o menino vai se desligando da mãe e ganhando a independência, né? Aquela fase da adolescência, chega lá na fase genital, já... Aí é quando o adolescente quer sua independência, com 13, 14 anos, eu quero morar sozinho, eu não sei o quê, né? O Edmilson fez uma pergunta aqui, tá? Eu até comentei isso aí no começo da aula, mas de repente ele chegou um pouquinho depois. O Edmilson fez uma boa pergunta. O complexo de Édipo ocorre apenas dentro da fase fálica ou ele pode se estender pelas fases seguintes? Pode se estender. Digamos assim, o foco, né, a força maior do complexo de Édipo é na fase fálica. Isso não se tem dúvida, certo? Porém, ele pode se estender até outras fases, as fases seguintes. Em especial, obviamente, qual é a próxima fase depois da fálica? É a fase de latência. Então, ele pode também se estender nessa fase e até, inclusive, na fase genital, com menos intensidade. Porque o complexo de Édipo, ele tem a fase dele. Então, nós teríamos aqui a fase fálica, ele teria que acontecer aqui dentro, certo? Inicia e termina. Mas muitas vezes a fase fálica termina e ele continua o ciclo dele né, com menor intensidade adianta, certo, Edmilson? Então, respondendo, sim, pode, certo? Não é comum. A grande maioria ocorre dentro da fase fálica única e especialmente, mas ocorrem fatos, porque o ser humano é bastante complexo, né? Então, são vários fatores que podem estender.
E volto a dizer, não é transtorno. Mesmo o complexo de Édipo que se estende, que adentra outras fases, tá? Ele não é nenhum tipo de transtorno. Tá? É a questão do desenvolvimento mesmo, da personalidade. É igual às fases. A gente delimita ali, ó, que a fase oral até 1 ano de idade, mas às vezes a fase oral vai até 2. Né? Cada indivíduo tem o seu, digamos assim, o seu relógio psíquico. Né? Cada um é cada um. Né? Então, por exemplo, se naquela criança a fase dela é até 1 ano e meio, é dela. Se for 1 ano e 5 meses, é dela. Né? Aí as fases são coisas que vão mudando, que elas não passam assim de uma maneira pum, né? É agora e pá. É uma questão gradual. A fase oral vai diminuindo, a fase anal começa, mas elas se intercalam, elas se misturam, né? A formação da personalidade não é hoje, dia 8 de setembro, é uma fase, amanhã, dia 9, é outra, né? Mas sim, tá, Edmilson, ela é uma boa pergunta, bem lembrado, essa teu questionamento. Muito bem. E aí, já na fase adulta, né, o menino passa a tratar o pai normalmente e se interessar por outras mulheres. Esse exemplo que eu estou passando aqui seria o quê? O complexo de Édipo, na forma predominante. Vamos dar agora um exemplo aqui bem, sem você entender. Vamos pegar o menino. O menino ocorre as duas formas do complexo de Édipo no menino, a forma positiva e a forma negativa. Volto a dizer, positivo não é que é melhor e negativa que é a ruim, não. A positiva é a questão, como é que eu vou dizer, mais recorrente, certo? Então, nós temos a forma do complexo de Édipo positiva, que Freud falou. O menino sente desejo pelo sexo oposto, pela mãe, e hostilidade pelo mesmo sexo, pelo pai. Outra situação, o menino sente desejo pelo mesmo sexo, sente desejo pelo pai e hostilidade pela mãe. A criança passa ao mesmo tempo isso, o desejo pelo sexo oposto e o desejo pelo mesmo sexo, a repulsa pelo sexo oposto e a repulsa pelo mesmo sexo. Uma dessas formas é mais predominante. Então, vamos considerar que a fase mais predominante seria a forma positiva, a que mais predomina. Então, o menino sente desejo pela mãe e hostilidade pelo pai. Passa todo o complexo de Édipo lá na fase adulta, uma das últimas, quando termina o complexo de Édipo e como resultado na formação da personalidade, o menino passa a tratar o pai normalmente e se interessa por outras mulheres. Se a forma for, como Freud disse, a forma negativa, que o menino sente desejo pelo pai e hostilidade pela mãe, lá, e essa for a forma predominante do complexo de Édipo naquela criança, lembrando que a criança tem as duas fases, certo? Tem as duas formas do complexo de Édipo, por isso que Freud disse que em questão da sexualidade todos são de origem bissexual na formação da personalidade, porque uma das características, e aí em questão de sexualidade, certo? Deriva de Édipo, do complexo de Édipo. Então, nesse caso, se o menino sentir, quando criança, atração pelo pai e hostilidade pela mãe, aí a mãe é a figura hostil. Lá na frente, na fase adulta, ele passa a tratar a mãe normalmente e passa a se interessar por homens. Por isso, seja mais uma parte da psicanálise analítica, né? Mas vejam bem, por que homens homossexuais têm o maior amparo da mãe?
É uma derivativa do complexo de Édipo, certo? Mulheres homossexuais têm um maior amparo dos pais. A identificação, tá? Mas, enfim, nós estamos falando em si do complexo de Édipo. E complexo de Édipo não está relacionado somente com a questão da bissexualidade, heterossexualidade ou, né, homossexualidade. Não, mas também, certo? É uma das fases do desenvolvimento da personalidade, que é a questão lá da identificação, lá no final, de quando entra na fase genital, na fase adulta. Ok? Por isso que se diz que a personalidade, em termos de sexualidade, é sim na adolescência. Aí eu volto a dizer que, por exemplo, algumas questões que são discutidas em escola, com criança de 6, 7 anos, já no âmbito da sexualidade propriamente dita, né, não é conveniente, porque é lá na frente que vai despertar isso. Então, lá na frente é que precisa das devidas orientações, no meu ponto de vista, na minha análise, né? Muito bem. Então, o complexo de Édipo é isso, tá? Vamos ver aqui se eu não estou falando sozinho de novo, né? Muito bem. O som tá bom, gente? Tá bom? Que bom, né? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre... Vamos adiantar, tá? E aí nós vamos com mais detalhes disso na próxima aula, que ainda dentro do complexo de Édipo nós temos a chamada proibição do incesto, tá? E também o complexo ou a angústia de castração, né? Acho que dá tempo de eu falar aqui, porque daí com detalhes você também está na apostila. Vamos aproveitar essa aula de sábado, né? Que ela já vai ficar gravada mesmo. E aí, para na próxima aula, na terça-feira, nós já irmos para um outro passo que nós vamos falar sobre os princípios da psicanálise de Freud, tá? Princípios, né? Aquilo que cabe, que é a questão da formulação de toda a psicanálise. Aí depois nós vamos para os próximos passos, que são os mecanismos de defesa, tá? Desculpa da mente. Dentro do complexo de Édipo, nós temos um momento da proibição do incesto e da angústia de castração, tá? O que é a proibição do incesto, tá? E o que é a angústia da castração? Quando a criança, no desenvolvimento do complexo de Édipo, tá? A criança percebe, tá, que a mãe tem o papel de mulher em relação ao outro homem. Quando a criança, o menino, vamos pegar o exemplo, consegue perceber que o pai é o seu rival, mas ele sim atua, né, na função de homem em relação à mãe, tá? A criança, nessa fase já está o desenvolvimento do ego, percebe que realmente a figura da mãe é só amor materno. A criança tem essa percepção. Lá no inconsciente, o que está acontecendo? A proibição do incesto, ou seja, o inconsciente, né, tá o superego, que aí nessa fase tem a formação do superego. O superego mostra, certo? Para o superego que está lá no inconsciente, diz, não, ela é mãe, materna, não é mulher. Diz para o inconsciente. E aí é o que a gente chama de proibição do incesto, ou seja, esse desejo é proibido, certo? É isso a proibição do incesto. E aí a angústia da castração é que aí a criança percebe que a mãe, o menino percebe que a mãe é figura materna, somente materna. E ele tem o medo do pai, que o pai o castre. Angústia da castração. Tudo fenômeno inconsciente, mas que se manifesta, certo? Então, o medo, né? A proibição do incesto ocorre em nível inconsciente, é quando, não, ela é figura amor
de mãe. Não é outro tipo de atração, certo? É isso, lá no inconsciente. Beleza. Aí o que acontece? Com isso, o menino, o inconsciente da criança se retrai e passa a ter um medo de que o pai lhe castre, de que o pai lhe puna, certo? Porque ele quis, inconsciente, adotar o papel do pai, ele quis ser o pai, né? Então, de forma resumida, você vai entender bem, eu escrevi a apostila bem detalhadamente para você, mas é isso que eu estou falando, certo? Você entendeu? O complexo de Édipo é essa questão da triangulação, a criança sente o desejo sexual pelo seu genitor do sexo oposto e repulsa pelo mesmo sexo. Mas também acontece o contrário. A criança sente o desejo pela figura do mesmo sexo e a repulsa do sexo contrário. Tá? E aí, o desenvolvimento é o seguinte, pegando sempre como exemplo o menino, tá? O menino sente atração pela mãe, repulsa pelo pai. Começam as fases. Chega uma hora em que aquela criança percebe de forma inconsciente que a mãe é somente a figura materna. Então aí nós temos o que chamamos de proibição do incesto. E aí também, continuamente a isso, certo? Continuamente a isso, nós temos a angústia de castração. Que é quando, além disso, dizer, não, é mãe, é materno, tem aquilo, e agora o pai vai me castrar. Tudo isso na forma inconsciente, certo? Bom, e quando o complexo de Édipo, ele é mal resolvido? Porque o complexo de Édipo, tá? Ele chega, quando ele termina, né? Ele, ponto. E o desenvolvimento continua. Certo? Já passou pelo complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo mal resolvido? Ah, gente, e pensem bem, tá? Vamos analisar. Quando eu digo que o complexo de Édipo é mal resolvido, não significa que, em virtude dessa má resolução, formou-se uma personalidade homossexual, por exemplo. Não. O que vai determinar esse tipo de característica é a questão da predominância, se é o complexo de Édipo na forma positiva ou na forma negativa. É isso. Não é, o complexo de Édipo mal resolvido, a pessoa é homossexual. Não. A determinação desse fator, segundo Freud, dessa característica na personalidade, é a questão de qual forma de complexo de Édipo é predominante, se é a positiva ou se é a negativa, certo? E aí, eu escrevi no texto, você pode até perceber que, assim, que se o complexo de Édipo fica mal resolvido, a pessoa pode ter consequências relacionadas com dificuldade nos relacionamentos, na homossexualidade, ou mesmo ter um comportamento submisso. Não é a questão, o Édipo mal resolvido que gera a homossexualidade, não. Mas as consequências, ou seja, um complexo... Quando o complexo de Édipo... Eu vou dar já uma dica para vocês. O complexo de Édipo é o centro das neuroses, certo? Então, quando a pessoa... Aquele complexo de Édipo, ele fechou, concluiu. E se foi de forma prevalecente durante o complexo de Édipo, a forma positiva, nós teremos lá um adulto com características predominantes heterossexuais. É isso. Se a forma predominante foi o complexo de Édipo na sua negatividade, né, no sentido negativo, não que ruim, mas de forma que seria a que menos prevalece, quando ela predomina, nós teríamos lá um adulto na sua homossexualidade plena, certo? Complexo de Édipo bem resolvido. Predominou a forma positiva, um adulto heterossexual, falando na questão, na questão da sexualidade propriamente dita. Predominante, a forma negativa, um adulto com características de personalidade homossexual.
Agora, quando o complexo de Édipo ele é mal resolvido, mesmo sendo a característica da personalidade homossexual ou heterossexual, baseando apenas na questão da sexualidade, certo? Pode ocorrer, sim, consequências de dificuldade nos relacionamentos. O que é isso? Complexo de Édipo bem resolvido, o camarada homossexual, ele se assume tranquilamente. Ele tem, é aquele lá que tem consciência e se assume. Não é se assumir, não precisa dizer para o mundo, sair avisando para todo mundo. Não. Mas ele consigo mesmo está de boa. Nada. Quando o complexo de Édipo é mal resolvido, ele tem ciência da sua homossexualidade, ele tem ciência, mas não fala. Certo? Mas ele sabe. Ele sente de forma consciente, mas não fala. É um no armário, é um rustido. E aí, certo? Não estou falando isso em maus termos discriminatórios, não. E aí, a questão que é diferente da questão do recalque, da repressão. Tá? A repressão é aquele negócio seguinte, que ele não sabe que é, mas ele é. E aí ele começa a fazer projeções, hostilidade contra homossexuais, mas ele não sabe que ele é. Então são coisas diferentes, né? Tá ok, gente? Aí já entra a questão do transtorno, que é aquilo que está inconsciente, ele não sabe e faz o transtorno. Tá ok? E, obviamente, o complexo de Édipo mal resolvido também ele pode gerar relacionamentos, aí, um comportamento mais submisso e até dificuldade em relacionamentos de questões de casamento, de namoro, tá? Aí, então, isso já é uma parte de clínica psicanalítica na questão da análise, né? A pessoa tem problema de dificuldade com relacionar com as pessoas, no namoro, no casamento, né? Aí um dos focos de estudo da psicanálise é a questão lá do complexo de Édipo. Mas é uma questão de prática clínica, tá ok? Lembrando, gente, tanto a má resolução do complexo de Édipo, tanto o próprio complexo de Édipo, certo? Não é transtorno. É uma característica da personalidade. Tá ok? Então, o transtorno é conflito. O fato de que às vezes a pessoa não aceita de forma inconsciente uma de suas características, aí sim nós temos, por exemplo, um recalque, uma repressão, e aí sim nós temos um conflito que pode gerar uma neurose. Certo? Não pelo fato da característica da personalidade, mas sim pelo conflito gerado por essa não aceitação. Certo? Então, o complexo de Édipo, bem resolvido ou mal resolvido no seu ciclo, não é transtorno. A característica na personalidade que ele gera não é transtorno. Complexo de Édipo, a personalidade do camarada heterossexual, ou homossexual, ou bissexual, certo? Não é transtorno, não é doença, não é sintoma, é personalidade, é da pessoa, certo? Agora, a não aceitação disso, o conflito inconsciente, sim, pode gerar uma neurose, tá ok? Então, ó, para fechar, né? Para nós fecharmos a aula de hoje, tá? Bem resumido, tá? O complexo de Édipo, de forma geral, é o que? O conjunto de manifestações, certo? De sentimentos amorosos em relação aos pais e também de sentimentos hostis em relação aos pais. Isso é complexo de Édipo. Dependendo da forma positiva ou negativa, tem a figura, né? Menino em relação à mãe, menino em relação ao pai. Aí nós já vimos ali anteriormente, tá? E o que é isso? É a manifestação de onde? De quem? Do id. Então, gente, né? Se você ouvir alguém dizer assim, mas Freud era louco. Por isso que naquela época as pessoas ainda não tinham o conceito do id, do inconsciente, ainda não tinham entendido. Quando Freud dizia que uma criança de 5 anos tinha a sua sexualidade, o seu desejo pela mãe,
Freud né? Tarado, né? Imoral, né? Mas ele estava falando de quem? Do id, de quem? Do inconsciente, que está lá no inconsciente. Então a criança não sabe disso, ok? Então ela é uma manifestação do id, que está totalmente no inconsciente, que é caracterizado pelo desejo sexual aos pais e, ao mesmo tempo, tá? Com o sentimento de rivalidade com os pais. Tá ok? É isso. Gente, é um tema bem... Não é um tema complexo, apesar do nome, né? Mas é um tema que carece de bastante estudo, né? Eu acredito que esse vídeo que eu fiz hoje, ele ajuda a esclarecer. A apostila, ela usa também a forma bem simples, e eu uso os termos bem fáceis de se entender, tá? Qualquer coisa vocês sabem. Então, mas o complexo de Édipo é isso. Para o curso que nós estamos falando sobre a teoria, né, o curso de psicanálise de Freud, e isso é o que nós vimos, isso aí é o essencial, é o que vocês precisam saber para o nosso curso. Outros aprofundamentos, né, fixações na fase do complexo de Édipo, como detectar, aí não, porque daí é uma questão de clínica psicanalítica, né, como eu falei, aí, como detectar o complexo de Édipo, né, aí se faz através da associação livre, aí, enfim, são outras técnicas, são as técnicas psicanalíticas que não é o curso, nós teríamos que ter pelo menos aí uma semana de aula todo dia na questão da psicanálise clínica para detecção. O que eu falei foi sobre o complexo, o fenômeno, né, a existência desse fenômeno e as possibilidades do que pode acontecer com esse fenômeno sendo mal resolvido ou não, certo? Tem, na apostila vocês vão receber, se eu não me engano, umas 4, 5 exercícios. Por falar nisso, né, já foi encaminhado ontem, temos até o dia 14, certo? Pessoal, vocês precisam mandar até para que a gente possa, vocês vão escanear as respostas manuscritas e devolver pelo mesmo e-mail, né? Vocês já têm, procurem fazer, né? Nós precisamos, guardem esses originais com vocês, mandem as respostas para mim, escaneada, que daí eu vou ficar, e depois a gente vai para cada... Eu vou colocar uma observação, daí de forma individual, para cada uma das respostas dessa avaliação. Não deixem acumular, o pessoal que está perdendo a aula, que precisou dar uma olhada nessas aulas, não deixem acumular, gente, porque vai ficando mais complexo o curso, né? Vai ficando... Nós já vamos, por exemplo, hoje, na aula de hoje, eu já não falei muito sobre consciente e inconsciente, eu não voltei muito, né? Até porque nas outras aulas a gente acabou voltando bastante. É interessante isso, mas nós temos que dinamizar. Então, não deixem acumular, né? Para que vocês não acabem ficando perdidos. Claro que a aula vai estar lá acesso, né? Eu não entendi bem um negócio aqui. Ele volta ali, assiste de novo, lê, né? Sem problema nenhum. Mas não deixem acumular, certo? Eu já fiz esses intervalos de aulas, né, 2 vezes por semana à noite e nos sábados, hoje excepcionalmente à noite também, em virtude para que vocês possam assimilar, assistir a aula, ler e dar tempo da mente assimilar e de vocês, né? Aí a pessoa aula todo dia, aí o camarada de repente já estuda à noite, não dá para assistir, como é que vai assistir 5 aulas no sábado? Não dá, né? Fica ruim, fica cansativo. Então já tem esse espaçamento proposital para que vocês possam absorver o conteúdo, certo? Muito bem. Olha lá, ó, Leana, lá nos Estados Unidos, tudo bom, Leana? Muito bem. Que horas que deve sair aí em Nova Jersey, né? Do lado de Nova York. Agora aqui são 15 para as 9 da noite. Acredito que lá deve ser o quê? 15 para as 6 da tarde? 15 para as 5 da tarde ainda tem sol ainda, né? Aí, né? Muito bem. Em dezembro eu estou em Nova York, depois do final de dezembro aí, né? Nós vamos fazer um curso lá, estamos só terminando um curso lá, o pessoal quer fazer, estão me convidando para fazer um curso lá em Nova York, para ministrar um curso em Nova York. Então estamos só fechando, já está uma pré-agenda aí para ser dia 18, 19 de dezembro, né? Quem sabe eu vou aí na Liana tomar um café, né? Visitá-la. Muito bem. A todos um bom final de semana.
Fiquem com Deus. Obrigado. Desculpem hoje, mais uma vez, no começo do primeiro vídeo, eu expliquei o motivo por que hoje eu estou fazendo aula mais tarde. Acredito que vocês vão entender, né, o que aconteceu, mas nós estamos aí. Tá, gente? Fiquem com Deus. Obrigado. Uma boa noite, um bom domingo a todos e que possamos aprender cada vez mais e qualquer dúvida estou à disposição. Tchau. Até a próxima aula, que é terça-feira, às 8h30 da noite. Um abraço do Gilberto Luiz de Souza. Tchau.